20º volume da obra. A solução do destino de todos está na cultura racional, a cultura do mundo racional, da verdadeira origem do aparelho racional. E assim, ficando todos desiludidos, e mais dizendo: é verdade, eu ainda fui traído muito tempo pela fé. A fé me traiu, a esperança é a última que morre, e a crença é ainda de quem vive caducando. Muitos, chegando ao ponto de descrença total, por não aguentarem mais de tanto sofrer, de tanto penar, e dizendo: se nós tivéssemos proteção, ninguém sofria deste jeito, horrivelmente. Está provado que ninguém tem proteção de coisa alguma, e por isso o sofrimento se multiplica, o desequilíbrio, a desorientação, as discussões, as brigas, as confusões, as guerras de uns contra os outros. Tudo isto prova que ninguém tem proteção de espécie alguma, e daí vindo a descrença total de tudo. Está a humanidade assim, ou estava a humanidade assim, porque está aí a fase de recuperação, a fase racional. A humanidade estava sem destino, vivendo por ter vida e dizendo muitas vezes: para que eu vivo com esta vida provisória, com esta vida que não é minha, e eu não sei de quem é, pois de um momento para outro fico sem ela? Para que eu vivo? A vida deste jeito deixou de ter o objetivo de felicidade, porque encontramos a nulidade de tudo. Tudo é vazio. Lutamos tanto por este nada e acabamos em nada. O que adiantou lutar pelo nada? Nada. Sacrifício sem recompensa, por terminar e acabar tudo em nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Nada. Muitos, pensando assim e dizendo: é verdade, já foi tempo que vivíamos iludidos com a vida. E hoje, de tantos sofrimentos, completamente desiludidos de tudo. Lá se foram os sonhos das ilusões. Tudo parecia ser, iludidamente, aquilo que não é. Hoje, completamente desiludidos, ainda mais dizem: é verdade. Quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo, quando vivíamos iludidos com o nada. Sonhar com o nada, como se o nada tudo fosse. Iludidos com o nada, como se o nada tudo fosse. Vivendo e acabando pelo nada, não adiantando nada, por tudo terminar em nada. Hoje, desiludidos, enxergam e reconhecem o valor nulo de tudo aquilo que aparentava ter valor. Hoje, vendo que aparências não são verdades e caindo na realidade do nada, dizem: é verdade, quantas lutas perdidas. Tudo isto por estarmos na fase de animal racional. E o objetivo do animal, por ser animal, é o ser material. O animal vivia para a matéria, e por viver para a matéria, vivia mal, martirizado, o sofrimento sempre em multiplicação. Tudo isto por vivermos numa fase inconsciente, numa fase em que todos nós estamos sendo lapidados sem saber para quê, até que chegássemos ao ponto de deixar de sermos animais para sermos aparelhos racionais. Como aparelho racional, tudo bem, tudo belo, tudo lindo racionalmente. E assim, a fase de animal racional foi uma fase em lapidação do animal, que tinha que chegar por meio da lapidação ao ponto da desilusão de tudo, para daí ficar reconhecido da sua pobre estrutura de um animal, de um ser inconsciente, de um ser em desequilíbrio total, de um ser variante, e quem varia é um doente.
Hoje, reconhecido da fase inconsciente e dizendo: é verdade, é por isso que vivíamos iguais a feras bravias, uns contra os outros. As feras, de tão ferozes que eram, nunca estavam satisfeitas com coisa alguma. A insatisfação era reinante. E assim, vivendo nessa faina de insaciáveis, não havia coisa alguma que enchesse os buchos das feras, que por serem feras eram insaciáveis. Isto na categoria de animal racional. E as feras não sabiam o porquê assim eram, vivendo igual a feras ou piores do que as feras, uns contra os outros. Hoje estão conhecendo e sabendo o porquê eram assim, e o porquê viviam assim, todos em lapidação. Hoje, o mundo e todos chegando no seu verdadeiro lugar, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, para o seu equilíbrio racional, deixando de serem animais racionais para serem aparelhos racionais. Então, agora, o animal racional, sabendo, conhecendo, vendo e sentindo o porquê seu ser era assim na fase de animal racional. Na fase de animal racional, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. A agonia era reinante. Todos viviam agonizando devido ao grande desequilíbrio, por serem inconscientes. A normalidade era a aparência só. Hoje, todos tendo a felicidade de saber o porquê de tudo isso, o porquê o animal racional assim sempre foi. Agora, todos deixando de assim ser, deixando de serem inconscientes para serem conscientes na fase racional. A luta dos inconscientes, que é a do animal racional, sempre foi muito grande, horrorosa e tenebrosa, lutando sempre para vencer aparentemente, para vencer hipocritamente, para vencer falsamente, vivendo nessa vida de animal e perguntando muitas vezes: por que somos assim? Quando é que vamos ter uma vida melhor? Tudo sempre ficando na esperança, por a vida ser provisória. A vida do animal sempre foi uma vida de lutas, de grandes lutas, de guerras, de brigas, de discussões, de atordoamentos, sem paz, sem harmonia e sem alegria. A alegria é toda aparente. Sim, por tudo ser magnetismo puro. A vida sempre se apresentou de formas que não é, nem nunca foi. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê dessa odisseia da vida da matéria, desde os passados remotos, que todos têm noção da vida da matéria, e já era para pensarem melhor sobre a vida do nada. As ruínas do passado provam a nulidade de tudo, já era para pensarem de modo diferente. Mas o animal, como é animal, é inconsciente, pensando sempre ser aquilo que ele não é, pensando ser aquilo que nunca foi e que não pode ser, querendo sempre ser aquilo que não pode ser, por ser inconsciente. São todos magnetizados pela matéria, evoluindo na matéria como se a matéria pudesse lhes trazer o verdadeiro bem-estar. Traz bem-estar aparente e o falso bem-estar. E daí a multiplicação dos males, dos infortúnios e do desequilíbrio de um modo geral. A tempestade das ruínas, e todos sentindo e sofrendo as consequências da falsa vida. Daí, se desanimando muitas vezes por lutarem tanto a troco de nada. A troco do nada, porque tudo acaba em nada. Essa é que sempre foi a vida dos inconscientes, porque só mesmo inconsciente é que podia viver assim, procurando a vida inteira o certo, e sempre por encontrar o certo, e sempre por acertar, e sempre em multiplicações de desacertos, por a vida verdadeira não ser esta,
Essa é a vida embusteira, e por ser um embuste, de repente desaparecem, morrem. Acabou-se e se transformam no que eram. O que eram? Nada. Então, esse nada é ludibriador dos inconscientes, é multiplicador da dor, do desespero, do infortúnio, do sofrimento e das injustiças. Enfim, de todas as ruínas existentes que fizeram com que todos, com o tempo, ficassem desiludidos de tudo e descrentes de tudo, porque os sonhos tinham que se acabar um dia, as ilusões tinham que se acabar um dia, as aparências tinham que se acabar um dia. Tudo que tem princípio tem fim. As aparências tiveram o seu começo e tinham que chegar o fim. As ilusões tiveram o seu princípio e tinham que chegar ao fim. Os sonhos tinham que ter o seu princípio e tinham que chegar o fim. Agora chegou o fim, como estão vendo neste prato literário da exposição da vida dos inconscientes, que alimentaram o sofrimento sempre, por serem inconscientes. Houve a multiplicação do sofrimento sempre, por serem inconscientes, sofrendo sempre por serem inconscientes, e assim sucessivamente. Essa foi a vida do animal racional na fase de animal racional. O animal sempre viveu mal e tinha que viver mal por ser animal. O animal nunca teve condições de viver bem. Aparentemente vive bem, mas verdadeiramente mal, por ser animal racional. E assim, tudo isto foi preciso, tudo isto foi necessário para a lapidação do animal racional. O animal tinha que ser lapidado de toda a forma, de todo o jeito, de todas as maneiras, e assim sucessivamente. Tudo o que existe foi necessário para a lapidação do animal, para o aperfeiçoamento do animal, para que o animal, por meio da lapidação, deixasse de ser animal racional para ser aparelho racional. Tudo isso teve a sua razão de ser e sua razão de existir para a lapidação do animal racional. Hoje, todos conhecendo a fase racional, a fase consciente, e todos felizes e contentes por saberem que estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por saberem que na fase racional não há morte, e sim a mudança de uma vida para outra. Saem da vida externa, da vida provisória, e continuam na vida da eternidade, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional, era animal racional. Então, hoje, todos felicíssimos e dizendo: é verdade, que lindo passeio viemos dar por livre e espontânea vontade, com esta vida provisória que não sabíamos o porquê dela. Hoje, sabemos o porquê deste tudo aparente, deste nada que revelou-se um tudo aparente para o animal racional, inconsciente por ser animal. Hoje, todos dentro da fase de recuperação do animal racional, dentro da fase racional, e ligados ao vosso verdadeiro mundo, o mundo racional, ligados ao vosso verdadeiro natural e sentindo o verdadeiro bem racional. Muitos hoje, chorando de alegria e de satisfação, por saberem que a esse mundo de matéria nunca mais retornarão. Muitos, chorando de alegria, satisfação e emoção, por conhecerem o porquê do seu ser assim ser, e o porquê do mundo de matéria assim ser. Sabendo, conhecendo e vendo que agora estão ligados de volta para o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro lugar. Hoje, tudo e todos de volta para o seu estado verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, juntos e unidos no mundo racional, com seu progresso de pureza. Muitos, chorando de emoção, de alegria,
de satisfação e dizendo: agora sim, eu sei com base e com lógica o porquê vim parar aqui nesta vida de matéria. A minha satisfação é enorme. As velhas tábuas de valores vieram sempre em multiplicações para ver se encontravam o certo. Hoje, todos desiludidos por não encontrarem o certo, e daí as multiplicações dos desacertos. Quanto mais procuram acertar, mais multiplicações de desacertos. E assim, o vivente já vem de veteranas eras e de longos séculos, procurando acertar, e sempre por acertar. Os desacertos se multiplicando sempre, e as tábuas de valores perdendo o seu valor. Todos sucumbindo por ficarem sem saber o que fazer, num beco sem saída, e dizendo: como vamos sair daqui? Como vamos endireitar? Como vamos melhorar? Nesse como vamos, sempre ficaram à procura de acertar, e sempre por acertar. E daí, as multiplicações das confusões, dos desentendimentos, dos tormentos e de tudo de ruim, enfim. E agora, chegando à fase de recuperação de todo esse tempo perdido da fase de animal racional, chegando à fase alcandorada, a fase racional, a fase consciente, para o equilíbrio de todos e o extermínio de uma vez por todas da inconsciência. Hoje, dentro da fase racional, todos se encontrando felizes, alegres, contentes e satisfeitos para o resto da vida, por encontrarem a luz divina, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. E assim, todos vivendo alegres e felizes, com muito prazer de viver, porque encontraram o certo dos certos. Hoje, todos sendo orientados pelos habitantes do mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem de origem racional, e por isso estão hoje na categoria de aparelho racional. Agora, na fase em que estavam, na fase de animal racional, era a fase do descontrole, das balbúrdias, da confusão, do desequilíbrio, dos desentendimentos, das desorientações, das discussões, das brigas. Tudo por ser uma fase inconsciente, por ser a fase de animal. O que o animal podia conhecer de bem? Coisa alguma. Por ser inconsciente, só conhecia o bem aparente, o falso bem. E daí, o sofrimento reflorescendo sempre, e tudo se multiplicando de mal a pior. Hoje, encontraram a fase de recuperação de todo esse tempo de lutas perdidas, da fase inconsciente de animal racional. Encontraram a fase de recuperação, a fase racional, a fase positiva, a fase consciente, a fase ilustrativa racionalmente. Dentro dessa fase, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, uma fase que não há morte, e sim saem da vida provisória e continuam a vida na eternidade, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam que não é para menos a satisfação de todos, viverem alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por saberem por que estão vivendo aí na vida da matéria, e saberem que aí não vão mais permanecer, nesta luta do nada, por tudo acabar em nada. Sabem hoje, perfeitamente, que não pertencem a este mundo de ilusões e de fantasias. Sabem que estão com esta vida provisória porque não são daí, e sim do mundo racional. Então, hoje, a alegria de todos é uma alegria muito grande, por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Na fase de animal racional, tinham mesmo que penar muito, por ser uma fase de lapidação.
Tudo que existiu e que existe na fase de animal racional foi tudo preciso e necessário para a lapidação do animal racional com mais brevidade. E assim, o sofrimento foi um grande remédio para a lapidação de todos. Então, tudo o que existiu e que ainda existe foi mais que necessário. Na fase racional, a compreensão e o entendimento é diferente, por ser consciente. A fase de animal, a fase inconsciente, sempre foi a fase das dúvidas, por ser inconsciente. E a fase racional é a fase consciente, é a fase que não existe dúvidas, por ser o consciente racionalmente. Então, hoje, todos ligados ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, e todos sendo orientados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional, e todos brilhando racionalmente, todos vivendo em paz, felizes e contentes. Hoje sim, há prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo. Na fase de animal racional, ninguém sabia por que vivia quase idêntico a um vegetal, que não sabe por que vegeta. E assim é a fonte racional, a fonte primordiosa do aparelho racional. Hoje, tudo é belo, tudo é lindo, porque todos brilham racionalmente. Hoje, todos dentro do mundo racional, por serem orientados racionalmente, por estarem ligados ao mundo racional. E assim, a vibração, o pensamento, a imaginação, a intuição, tudo é racional. Quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, porque sabe por que está vivendo, sabe de onde veio e para onde vai, sabe por que veio e sabe para onde vai. Hoje, todos sabendo o porquê estão aí, ainda dentro desse dilúvio de fogo. Sim, o sol é fogo, a eletricidade é fogo, fogo de dia e fogo de noite. Todos aí estavam dentro desse dilúvio de fogo, sem saber porquê. E hoje, todos sabendo o porquê desse dilúvio de fogo, o porquê dessa fogueira infernal, vivendo e enxergando a poder de fogo, fogo de dia e fogo de noite. Quem vive dentro do fogo não pode ter paz, não pode ser feliz, porque quem está dentro do fogo está agonizando, é um agoniado. E assim, a agonia de todos sempre foi muito grande na fase de animal racional. Nunca tiveram paz, nunca tiveram sossego, tudo aparência só, por estarem dentro de um dilúvio de fogo. E quem está dentro do fogo está em ruínas, e daí a multiplicação dos males. Dentro do fogo, ninguém pode ter paz, como nunca tiveram na fase de animal racional. Dentro do fogo, ninguém pode ser feliz. Dentro do fogo, ninguém pode ter sossego. Dentro do fogo, são considerados uns degredados, por estarem sendo cozidos pelo fogo até o extermínio. O fogo tem como objetivo destruir tudo e todos, como aí está a destruição em massa. Hoje, todos sabendo o porquê estavam vivendo nessas condições, dentro dessa nau de desespero, que é o sacrifício da vida. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso assim estar, de tudo isso assim ser, e dizendo: é verdade, até que todos os mistérios foram desvendados. Na fase de animal, tudo era mistério, tudo em conservação dos mistérios. O animal, por ser inconsciente, não podia solucionar os mistérios. A vida de tudo e de todos sempre se conservou misteriosamente. Hoje não há mais mistérios, os mistérios foram desvendados. Hoje, a definição completa da vida do ser humano. Na fase racional, a definição completa e o porquê da existência desse mundo e o porquê da existência
de tanto sofrimento horroroso e pavoroso. Hoje, todas as soluções em suas mãos, como estão vendo e como estão sentindo. Mas, até então, é como viam, todos enganados e enganando, porque ninguém sabia por que assim é o mundo e o porquê todos assim são. Hoje, todos sabem e conhecem o porquê este mundo assim é e o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. O mundo de matéria, que era misterioso, deixou de ser misterioso. E assim, hoje, todos com os livros nas mãos, conhecendo e sabendo o porquê aí estavam vivendo, igualmente a um barco sem rumo. Sabiam onde nasciam e não sabiam onde morriam, nem de que morriam. Hoje, todos cientes do porquê desse presépio encantado, que é este mundo, que agora se encontra completamente desencantado pela cultura racional. Hoje, todos regendo com a cultura racional, felizes e contentíssimos por solucionarem os problemas da vida, os mistérios da fase encantada do animal racional. O animal racional, sofredor como era, não sabia por que assim era, não sabia o porquê estava nessa categoria de animal, envolvido pelos mistérios. Conservava, então, assim, a digladiação e a destruição de si mesmo, cansados de procurar meios e modos para engambelar o sofrimento. Quanto mais se esforçavam para encontrar uma fórmula, um meio para exterminar o sofrimento, tudo sempre se multiplicava ao contrário. Então, todos tontos, todos desesperados, sem saber o que fazer para o equilíbrio e o bem-estar da humanidade, lutavam de todas as maneiras para ver se encontravam meios e modos de embargar o sofrimento. Mas, quanto mais assim procediam, tudo piorava sempre, multiplicando tudo de ruim sempre. Todos agonizando e agoniados por não poderem solucionar, por não encontrarem meios e modos para uma vida melhor. E assim, a luta do animal sempre foi muito grande, sempre lutando em busca de dias melhores, e esses dias melhores ficando sempre por encontrar. O sofrimento sempre se multiplicando, a ponto de não resistirem e acabarem dizendo: esta vida é um mistério. Nós estamos cansados de lutar para arranjar um meio melhor de se viver. Mas, quanto mais se procura, mais tudo sai ao contrário, mais o sofrimento se multiplica. Então, o animal, na inconsciência, nunca poderia encontrar uma solução, por a fase de animal racional ser uma fase em lapidação. E tudo que existiu na fase de animal racional, e que ainda existe, tudo houve uma razão de ser. Tudo foi preciso assim ser para a lapidação do animal. Hoje, o animal racional, sabendo e conhecendo por que estavam na categoria tão insignificante de animal, reconhece e diz: é verdade, o animal racional era mesmo uma fera bravia, merecia mais ainda. Eram ferozes, e de forma que a lapidação ainda foi uma lapidação muito suave. Devia ser uma lapidação mais forte, porque o animal racional sempre foi muito bravio, rebelde e teimoso. Hoje estão cientes do porquê o mundo passou tudo isso que passou, o progresso do nada para tudo acabar em nada, a vida do nada, a vida sem valor, por tudo acabar em nada. Então, a luta do nada, o animal iludido pelo nada, e a ilusão fazia com que o animal considerasse o nada como se tudo fosse, e o nada sempre provando a sua nulidade, como quem diz: qual é o valor do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Só luta pelo nada o inconsciente, na categoria que está o animal. O animal é inconsciente. Então,
o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz. E assim, vejam a luta dos inconscientes, a luta do nada que não adianta nada, por tudo acabar em nada. Uma luta de inglorificados, uma luta que nunca dignificou ninguém. Qual é a qualificação do nada? Nada. Então, o que adianta perder tempo com o nada? Nada. Mas o inconsciente tinha mesmo que viver assim para poder ser lapidado. Vejam quanto sofrimento. Agora, conhecem a fase inconsciente e o porquê dela, e a fase consciente e o porquê dela. Conhecem a fase de animal racional e a fase racional. A fase positiva e a fase negativa. A fase do nada, da luta do nada pelo nada, que é a fase negativa, e a fase racional, a fase positiva, porque todos são conscientes racionalmente. Então, hoje é que estão conhecendo e sabendo o porquê viviam assim, encantados, aí dentro da matéria, aí dentro deste nada. Hoje é que estão sabendo e conhecendo o porquê que viviam assim como estão. Então, vivendo e dizendo: é verdade, quanto tempo perdido! O iludido é um inconsciente. Quem vive de ilusões é um inconsciente. E quem vive de aventuras é um inconsciente. Quem vive de sonhos é um inconsciente. Então, o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz. Então, lutavam pelo nada como se o nada tudo fosse, e vendo na mesma hora que o nada nada é, e por isso tudo acaba em nada. E assim, por serem inconscientes, é que não tinham a verdadeira noção das coisas, e por isso não sabiam o porquê que aí estavam vivendo nessa categoria de animal. Não sabiam por que eram animais. Sabiam que eram animais, mas não sabiam por que eram animais. Não sabiam de onde vieram, não sabiam para onde vão. Não sabiam o porquê da existência do mundo que habitavam. Não sabiam o porquê que eram de matéria. Não sabiam por que estavam aí, incubados, com uma infinidade de mistérios. Enfim, viviam esta vida inconsciente. O inconsciente tinha mesmo que penar muito. Hoje, sabendo a razão de tudo isso e os motivos que deram origem a toda essa situação calamitosa de matéria, de animal. Hoje, todos cientes do porquê que assim são e cientes de como todos deixarão de assim serem. Todos de volta para seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem aí dentro da fase racional. Então, hoje sim, hoje vivem com consciência, hoje sabem por que estão vivendo nessas condições. Na fase de animal racional, ninguém sabia. O mundo atravessa uma mudança de fase, e por o mundo atravessar uma mudança de fase, é que surgiu um grande desequilíbrio e descontrole. Descontrole este que todos vivem em papos de aranha para poder viver. Tanta correria, tanta pressa e tanta engenharia para a multiplicação do sofrimento e da desorientação, a ponto de muitos dizerem que a humanidade enlouqueceu. O desequilíbrio, os desatinos, as loucuras, as injustiças, os crimes e a desumanidade fazem com que haja uma infinidade de julgamentos, cada qual julgando de acordo com o seu modo de ver e de interpretar as coisas. E assim, vejam a balbúrdia que já vem de há muito por todos os lados, por todos os cantos, os desastres, as hecatombes, os crimes hediondos, coisas que nunca se deram, estão se dando. Coisas nunca vistas, estão se vendo. Coisas que nunca se passaram, estão se passando. Coisas que eram impossíveis, estão se dando. E assim, o mundo vive em calamidades imprescindíveis, sufocantes, horrorosas, tenebrosas, de todas as espécies e de todas as formas, e em todas as áreas. Enfim,
a vida se tornou tão pavorosa que todos vivem com medo disto, com medo daquilo outro, com receio disto, com receio daquilo outro, desconfiados com isso, desconfiados com aquilo outro. O mundo ficou de uma tal maneira que muitos até têm medo de viver, devido aos milhares de perigos existentes e à falta de garantia em tudo. A causa de tudo isso é a mudança de uma fase para outra. Então, findou a fase de animal racional e entrou a de recuperação, que é a fase racional. Por isso, muitos, julgando ao seu modo de ver, dizem: é verdade, parece que estamos no fim dos tempos, parece que caminhamos a passos largos para o fim do mundo. Por desconhecerem que tudo isto que vem acontecendo no mundo é devido ao findar de uma fase e a chegada de outra, de recuperação dos feitos da fase que já terminou há muito. Então, os feitos entraram em liquidação, e para entrar em liquidação, a destruição tinha que ser assim como estão vendo, impressionante, alarmante e pavorosa, como aí estão os acontecimentos pavorosos, acontecimentos impressionantes, acontecimentos tenebrosos, chocantes, humilhantes, por os remanescentes da fase que acabou estarem em liquidação há muito tempo. Então, quem não conhece a causa desses acontecimentos, diz ao seu modo de ver: estamos no fim dos tempos e no fim do mundo. Tudo isso por ter terminado a fase de animal racional e ter entrado a outra, que é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E assim, essas mudanças de fases sempre trazem esses desequilíbrios de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, mas agora, com a fase racional, todos brilhando racionalmente. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso existir, e dizendo: agora somos conhecedores do porquê do mundo e da vida estarem nestas condições. Hoje, conhecem a causa do porquê do grande desequilíbrio. Hoje, conhecem a causa de assim serem. Hoje, conhecem a causa do porquê que assim são. Hoje, conhecem a causa dessa deformação racional. Hoje, conhecem a causa e a origem do porquê assim são, fêmeas e machos. Hoje, conhecem a causa do ponto de partida para esse passeio na matéria. Hoje, conhecem a causa do porquê que aí estavam perdidos, vivendo sem saber porquê. Hoje, conhecem a causa desse conjunto, desses 7 seres ou 7 partes do porquê assim são. Hoje, conhecem o mundo racional, de onde vieram e para onde vão, ou para onde já foram, para o mundo racional, por o corpo energético racional deformado não estar mais dentro dessa deformação. E assim, hoje, conhecem toda a definição do porquê do mundo, dos seres e sua criação. Hoje conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, sabem que estão dentro de seu mundo verdadeiro, por receberem as orientações necessárias para o seu equilíbrio racional. E assim, hoje, sabem o porquê do encanto, sabem o que é encanto. Encanto quer dizer mistérios. E sabem o que é desencanto. Desencanto é a solução dos mistérios. Não há mais mistérios. Hoje, conhecem a vida da matéria, conhecem a vida do cosmo, dos habitantes do cosmo e do mundo racional. E assim, hoje, só falta em você é ler e reler, ler e reler, ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em você a vidência racional. Uns tantos já possuem, uns tantos já têm, e uns tantos ainda por terem. Vejam que chegaram tão naturalmente dentro do mundo racional,
o mundo verdadeiro do natural, do aparelho racional. Hoje conhecem o seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural de todos é de racionais puros, limpos e perfeitos, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje chegaram na meta final, todos dentro do mundo racional. E assim, agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente e receberem todas as orientações precisas, noite e dia, dia e noite, por estarem ligados ao mundo racional e nascerem todos à vidência racional. Daí todos vivendo racionalmente como nunca viveram, porque receberão todas as orientações precisas do mundo racional, dos habitantes do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo do aparelho racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, dentro da fase racional, dentro da fase consciente, a fase positiva. E assim, hoje, todos felizes e contentes para o resto da vida, que não é para menos, por viverem e saberem que estão vivendo conscientemente, por viverem com consciência, e tudo dando certo na vida de todos, por todos receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem, o mundo racional, a fase consciente, a fase racional. E assim, como é lindo viver assim, viver racionalmente, iluminados pela luz racional, noite e dia, dia e noite. Agora, vejam quanto tempo de lutas perdidas na fase de lapidação do animal racional, que foi a fase de animal racional, a fase inconsciente. Que lapidação justa e certa para acabarem acertando, para acabarem encontrando o certo dos certos, que é a fase racional. Hoje, todos de parabéns, por estarem juntos e unidos aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos, habitantes do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, está aí a verdadeira felicidade, a felicidade consciente, a verdadeira harmonia, a harmonia consciente, a verdadeira paz, a paz consciente, racionalmente. Hoje, todos integrados no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, havendo gosto e prazer de viver, por todos saberem com base e com lógica o porquê estão vivendo. E assim, até chegar a este ponto, quantas lutas perdidas, quantos sonhos, quantas ilusões, quantas aparências, quantas frustrações, quanto negativismo neste império de lama e sofrimento inconsciente. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê desta lama e dizendo: é verdade, a que ponto chegamos? Que ridículo! Ridículo, porque desconhecíamos a fase de animal, por sermos inconscientes. Aparentemente, achávamos que, como animal inconsciente, ficávamos bem. Um bem sem nada de certo conhecermos, por isso um bem aparente. Julgávamos que estávamos certos, sempre procurando acertar, e sempre por acertar, e a multiplicação dos desacertos, sempre. Que vida sofrida, por não saberem o porquê da vida na fase de animal racional.